All That Sat. Bom, essa é daquelas histórias que a gente aprende assim com esses grandes mestres que a gente encontra aqui na Índia e que faz realmente a gente refletir, porque são grandes verdades, mas às vezes a gente não entende bem como aplicar. É uma história que talvez até vocês já tenham escutado. Ela é uma história real. De uma vez, uma pessoa estava cortando uma coisa na cozinha, uma comida, e aí essa pessoa cortou um pedacinho do dedo, fez um corte no dedo. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente dá uma topada na parede, corta o dedo, a gente tem a tendência de achar ruim, xingar, né, e tal. Mas essa pessoa, que era um grande mestre iluminado, ele agradeceu, ele falou, nossa, muito obrigada. E aí a pessoa que estava do lado falou, como assim, né? E aí ele explicou, olha, provavelmente era para eu ter perdido o meu dedo, para eu ter perdido a minha mão, mas essa energia divina, em sua bondade suprema, essa pessoa divina, ela me poupou do meu karma ruim, por eu estar aqui fazendo uma série de práticas, né, do yoga, etc., da Bhakti Yoga nesse caso, e enfim, e a conversa se desenrolou. E aí a gente vai pensando sobre isso, né, como que isso é interessante, porque normalmente quando a gente está numa situação que a gente não acha que é confortável, ou que a gente acha que é injusta, ou que a gente percebe que está perdendo algumas coisas, né? A nossa tendência é muitas vezes ficar revoltado com aquilo e não aceitar aquilo. E é muito difícil a gente desenvolver essa aceitação, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas então é para eu me tornar um ser assim, eu virar uma ameba, né? Ah, qualquer coisa que vem eu aceito e tal. E eu não quero, eu quero ser uma pessoa ativa, eu vejo que às vezes tem coisa que tá errada né, eu quero fazer o que tem que ser feito com relação a isso. Eu sempre fui assim, eu acho que é isso mesmo, a gente não tem que aceitar o que tá errado, mas na verdade, assim, a gente precisa aceitar primeiro o que está errado até para a gente poder mudar as coisas. E tem coisas que não estão nas nossas mãos mudar. Tem aquele velho ditado, né? Me dê sabedoria para eu conseguir mudar aquilo que pode ser mudado, aceitar aquilo que não pode ser mudado e saber a diferença entre os dois. Então é isso, esse é um ditado famoso. Mas mesmo aquilo que pode ser mudado, primeiro a gente tem que passar por uma fase de aceitação da situação na qual a gente está. Por exemplo, eu em um determinado momento me vi, vamos pegar ali, pandemia, por exemplo, nem foi esse o caso, mas vamos supor, uma pessoa na pandemia que tem uma estrutura na sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, etc. E aí ela foi, viajou para outro lugar e depois não podia voltar para casa. Bom, essa pessoa sabe que ela precisava estar trabalhando, que ela precisava ter acesso às coisas dela, precisava de uma série de coisas, e agora ela estava separada ali daquelas coisas, e poxa, que situação, né, e tal, difícil de aceitar, porque ela pode estar precisando ali das coisas dela. E isso pode acontecer de várias formas diferentes. Peguei um exemplo bobo, assim, só pra gente tentar entender. Porque eu já me vi nessa situação, não na pandemia, mas em uma situação parecida, que foi o que me fez refletir com relação a isso. E aí, bom, o que acontece? A primeira coisa, se a gente não aceita uma situação, a gente não vai conseguir mudar. Por mais que pareça realmente injusto, por mais que a gente veja todos os malefícios, todos os obstáculos que a situação que a gente está agora nos trazem, pode ter certeza que tem alguma coisa ali que a gente pode aproveitar, que a gente pode aprender. Inclusive, uma das questões da autossabotagem é a gente ficar esperando uma situação ideal, né? E para a maioria de nós, um grande aprendizado é a gente fazer o que tem que ser feito independente da situação. Esse é um aprendizado muito importante. E que, por causa da vida ser desse jeitinho maravilhoso que ela é, muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de aplicar isso, né? Porque quando, né, gente? Quando que nós temos a situação ideal? Então, a gente pode treinar isso o tempo inteiro, praticamente. Alguns mais, outros menos, mas pode. Então, por que eu estava falando da aceitação? Imagina só, você não sabe nadar, ou sabe nadar, mas você está, sei lá, num mar revolto, você foi levado pela correnteza, você está lá no meio do mar, mesmo que você saiba nadar, vai ser difícil sair. Mas você está conseguindo de alguma forma ali se manter vivo, ok? Se você falar assim, cara, é tão injusto eu estar aqui no meio dessa água, no meio desse mar, eu não tinha que estar aqui.
aqui não é o meu lugar, nem fui eu que quis ir pra praia, então por que não o fulano que tá aqui no meu lugar que insistiu pra vir? Isso tá errado, não era para eu estar passando por isso. E se você acha que a situação tá errada, ok. Mas se você não aceita a situação, eu falo assim, não, eu não admito. Eu não tinha que estar aqui no mar, eu não tinha que estar aqui nessa situação. Não, e pronto, acabou. Eu exijo que agora, nesse exato momento, alguma coisa me tire dessa situação, porque senão eu não vou fazer mais nada, porque senão... Você pode inventar o porquê senão que você quiser. O que vai adiantar? Nada. Então, a primeira questão é que a gente precisa trabalhar a aceitação. A gente precisa primeiro aceitar, enxergar, reconhecer qual é a nossa situação. Aí vem a segunda coisa que é a mais difícil. Aceitar que existe um porquê daquela situação e que poderia estar pior, porque acredite, sempre pode estar pior. As coisas sempre podem piorar. Isso é uma forma otimista de ver a vida. Por quê? Porque você vai ver que agora não tá tão ruim. Olha que coisa boa. Ou mesmo que esteja muito ruim, podia ficar pior. Sempre pode ficar pior. Então, baseado nisso, a gente deve entender que deve ter alguma coisa. Primeiro, uma coisa que a gente já pode fazer. Se treinar para fazer o que tem que ser feito independente da situação. Já saímos ganhando se conseguimos pensar nisso, fazer isso, entender isso. A outra coisa. Eu aceito, eu reconheço, eu aceito essa situação. E aí, a partir de agora, como que eu vou lidar com isso? Primeiro, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Independente da situação, como eu falei. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender, para daí conseguir fazer essa ação, ou as ações que a gente precisa fazer, a gente deve entender que a gente tem uma quantidade limitada de energia à nossa disposição. Então, por que é muito ruim para a gente ficar só reclamando da situação, ou não aceitando a situação, ou exigindo do mundo, do universo, de Deus, seja lá o que for, e normalmente dos nossos pais, dos nossos parceiros, das pessoas que estão com a gente, normalmente essas pessoas elas são culpadas por tudo, né, você sabe? Então, o que a gente pode fazer, né? Para realmente conseguir sair da situação. A aceitação, ela na verdade, ela é um grande disfarce. Ela é o disfarce da ação. Porque quando a pessoa não aceita, ela não consegue agir. Se eu não aceito que eu tô aqui na água, se eu fico achando que alguém vai ter que vir aqui me tirar, que alguém vai ter que mudar a minha situação, que eu sou uma vítima na situação, seja lá o que for, eu não vou conseguir mudar a minha situação. Por outro lado, se eu aceito e não interessa a culpa de quem foi, o que foi que aconteceu, eu é que tenho que mudar a minha situação, que tem que dar conta da minha vida, eu fico então com essa energia disponível, essa energia que eu ia estar usando para reclamar, para me lamentar, para me vitimizar, para encontrar o culpado, para fazer com que o culpado se sinta mal, ou seja lá o que for, ou para ficar ali arrasado, seja lá, cada um tem uma tendência um sofrimento que gosta mais de causar a si mesmo, né? Então, seja lá qual for a minha, a sua, se eu pego essa energia, porque eu tenho assim, uma quantidade limitada de energia vital, de disposição disponível, se eu aceito e falo, bom, deixa eu mudar a minha situação, deixa eu agir, ou se eu não posso mudar a minha situação, mas deixa eu agir, deixa eu fazer o que eu posso fazer aonde eu tô, o melhor que eu posso, deixa eu entender onde eu tô, aproveitar onde eu tô, aproveitar essa situação, por pior que ela seja, eu posso simplesmente aproveitar ela para aprender alguma coisa, para me tornar mais forte, mais resiliente, mais tolerante, seja lá o que for. Deixa eu utilizar essa situação da melhor forma possível e não esperar nenhum salvador e não me colocar como vítima. Toda aquela energia que está vindo para essas outras coisas, para essas outras atitudes, elas vão ficar disponíveis para mim. Então, na verdade, quando a gente não aceita, a gente não está sendo ativo, a gente não está sendo lutador, guerreiro. Não. Quando a gente não reconhece, não aceita e culpa os outros e se vitimiza e vê todo mundo como todo mundo, ou algumas coisas, ou algumas pessoas, ou algumas situações como grandes opressores que estão fazendo mal pra gente, e a gente não se responsabiliza um pouco sobre a nossa própria vida,
a gente está colocando essa nossa energia nas mãos de outras pessoas, na mão das situações. Então, esse é um pensamento que vem, né, dessa tradição da Índia antiga, que a gente vê que o povo indiano eles têm uma certa aceitação historicamente falando. Lógico que agora tem muita coisa mudando por causa da globalização, mas quando você pega nas raízes, nas tradições, nas histórias, nos ensinamentos, a gente vê que essa aceitação ela faz parte. E para o olhar, às vezes, do ocidental, para o olhar contemporâneo, isso pode parecer uma coisa assim muito... que pessoal passivo, né? Você simplesmente fica ali resignado. Mas, na verdade, é uma coisa muito esperta de você disponibilizar a sua energia, a sua energia vital que você tem disponível para aquilo que realmente interessa. E sabe por que isso é bom? Porque isso é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não tem como mudar a atitude do outro, a gente não tem como mudar, muitas vezes, a situação na qual a gente está, o ambiente no qual a gente está. Mas a única coisa, existem círculos de ação. Então a gente se concentra no nosso círculo de ação, em vez de ficar se lamentando, ou odiando, ou curtindo uma frustração, uma bad ali com a situação, com as pessoas com quem a gente está. Então isso é muito, muito importante. A aceitação, ela pode significar algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. E a partir do momento que a gente reflete sobre isso e tenta aplicar isso na vida, de verdade, na hora que interessa, porque na hora que tá fácil, tudo é fácil, mas na hora que vem realmente a coisa, a gente tem que conseguir aplicar.